Paz de Cristo Jesus a todos, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, aquele que puder, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 22 do Evangelho, que nos escreveu Mateus. Alguns abrem a Bíblia, outros ligam a Bíblia, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. E você vai me acompanhar nesta leitura. E logo após você vai estar sentado. Eu ainda vou estar lendo mais 2 textos da palavra do Senhor, para nossa meditação nesta linda noite, tarde de domingo, que o Espírito Santo de Deus nos deu o privilégio de chegar nessa casa. Você conseguiu vencer, por isso que você está aqui nesta tarde. Mateus capítulo 22, o versículo 36, diz-nos assim a santa palavra de Deus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar para que Deus possa falar conosco nessa noite. Todos nós que saímos de casa para chegar aqui, o objetivo nosso foi este: estou indo para a igreja, estou indo para a casa de Deus, e nós viemos na expectativa que Deus pudesse falar conosco. Alguns já foram tocados aí no momento do louvor, já choraram na presença de Deus, já sentiram a presença de Deus, já ouviram algo de Deus enquanto o nosso louvor cantava, e talvez você vai ser ativado agora na ministração da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia lindo. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade, Pai, de chegar nessa casa mais uma vez com saúde, com a Tua graça. E aqui estamos, meu Deus, porque há uma fé no nosso coração, uma crença, Pai, que o Senhor ainda continua falando, aonde um povo se reúne no Teu nome. E nós estamos aqui, meu Deus, esperançosos, Pai, que o Senhor há de nos dar uma palavra, o Senhor há de falar conosco, o Senhor há de nos animar, o Senhor há de aquecer a nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem retornar aos vossos assentos, mesmo sentados. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, Epístola do apóstolo João, já no final da Bíblia. Eu vou ler alguns versículos para colocar um alicerce aqui na nossa mensagem, aquilo que estaremos falando nessa próxima meia hora, 40 minutos. Eu vou estar lendo alguns versículos ainda. O versículo que nós lemos aí, Jesus disse, alguém que lhe perguntou, alguém procurou a Jesus e lhe fez uma pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse àquele homem: 2 só. Se você conseguir se dar bem com esses 2 aí, os demais serão automáticos na sua vida. Se você conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração, os próximos versículos que vamos ler aqui agora em João, se você conseguir amar a Deus, ele diz, o segundo mandamento semelhante a esse, até o segundo mandamento, que é amar o próximo, se nós conseguirmos o primeiro, o próximo, ele acontece em nossas vidas. Se nós conseguirmos amar a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, chega o horário do culto, é culto. Chega o horário da nossa oração, é oração. Chega o horário de nós lermos a nossa Bíblia, não tem nada mais importante.
automático nós vamos conseguir ter amor também ao nosso próximo. É o texto que nós vamos estar lendo aqui agora na carta de João. 1 João, no capítulo 3, no versículo 18, a palavra de Deus diz assim, olha, filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas amemos de fato e de verdade. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus, em que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e nos deu o seu Espírito. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Versículo 20. Diz assim, olha, se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o versículo de número 21 diz assim, olha, ora, temos da parte dele, de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, também amem a seu irmão. Irmãos, hoje nessa noite, eu trago um tema para a nossa mensagem que é amor ao próximo. Os versículos que nós lemos, começando com o próprio Cristo, quando alguém lhe faz uma pergunta, e Jesus foi objetivo e claro, disse assim, olha, não preocupa com 10 mandamentos, não preocupa com os mais de 600 itens dos mandamentos da lei, 2 só. E desses 2, o primeiro que é o grande. Se você amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, automaticamente você fluirá de dentro de você amor pelo próximo, que é o segundo mandamento. E você amando a Deus e amando o próximo, você está bem. Seu problema está resolvido. E aí João agora, os textos que nós lemos, esse apóstolo carinhoso, ele disse, amados, em outro versículo ele disse, filhinhos, foi o que nós acabamos de ler. E eu estou aqui pregando nas quarta-feiras, para você que me acompanha aqui nas quartas, sobre este tema que está aqui, uma igreja missional, uma igreja ativa, uma igreja envolvida, o que mais nós estamos falando? Uma igreja evangelizadora, uma igreja que ama o próximo. Quando nós lemos esse texto de João, filhinhos, ei, vocês precisam de descobrir a graça e a maravilha que é de amar o seu próximo. O quadro que nos vem à mente, a foto, quando nós estamos lendo isso aí, filhinhos, é como se fosse um pai amoroso, um pai carinhoso, cuidando dos filhos, falando para os filhos, ei, os irmãos, não é isso? Amai uns aos outros. O amor tem que nortear a conduta de vocês. Hoje à tarde mesmo, eu conversava lá em casa com a minha família, primos da minha esposa estavam lá, e eu falei, interessante que eu já escrevi alguma coisa sobre isso, para estar conversando hoje à noite na igreja.
Eu venho de uma família de 10 irmãos. Eu sou o sétimo do grupo. Família grande. E a maneira que o papai, meus pais nos criaram, 2 irmãos meus estão aqui nessa noite. Tem um grupo que mora aqui, outros já voltaram ao Brasil, família grande. A forma que o papai e mamãe nos criaram é muito diferente do que eu crio os meus filhos hoje. Eu não me lembro, creio que meus irmãos que estão aqui também não. Nunca lembro do papai chegar, me dar um beijo, me dar um abraço, fazer um carinho e falar que me amava. Eu faço isso o tempo todo com meus filhos. Beijo meus filhos, amo meus filhos, abraço meus filhos, faço carinho nos meus filhos. E é grandão, tem uma moça do meu tamanho, tem dia que dorme lá comigo, não tem problema, os outros pequenos chegam junto, é aquela coisa, aquela mistura. Mas, mesmo o papai nunca ter falado isso, é o sistema dele, dos nossos pais. Eles transmitiam isso para a gente, sem palavras. O cuidado, o estar juntos, né, a proteção, o almoçar, o comer junto na mesa, estar ali. À tarde chegava, todos sabiam que tinham que voltar para casa. A noite é perigosa, filhinhos. Depois eles foram crescendo e foram mudando esse princípio aí, mas era bonito. Eu tinha vontade, às vezes eu fico forçando a minha mente para tentar lembrar como que era aquilo, mas a gente perde um pouquinho. Era muito lindo. 12 pessoas numa casa. Escureceu, todos dentro de casa. E o mundo que nós vivíamos não era tão perigoso como hoje. Mas mesmo assim o papai já via perigo ali, lugar de menino quando escurece em casa e não precisava chamar. Nós já sabíamos que tinha que voltar. Outra coisa, papai nunca permitiu briga entre nós. Como que um irmão vai ferir o outro? Como que é isso? Nunca brigamos. 12 irmãos. Grande, pequeno, uns mais enjoadinhos do que o outro, sempre há. Nunca brigamos. Que coisa especial. Os mais velhos ajudavam a corrigir os mais novos. Às vezes, eles não tinham o mesmo amor que o papai para corrigir, mas a gente entendia, fazia parte. Fazia parte da tarefa dos mais velhos, ajudar a cuidar ali dos mais pequenos. O olhar do papai era como se fosse esse texto de João: filhinhos, amados, amai uns aos outros, permanece no amor. E aí a gente observa que como igreja hoje, irmãos, nós somos uma família. Nós pregamos isto, nós lemos sobre isto. Jesus é o nosso primogênito, nosso irmão. Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos. A própria Bíblia, né, aos irmãos que estão em Corinto, aos irmãos que estão em Éfeso, aos irmãos. Como evangelho, como cristãos que somos, nós somos irmãos, nós somos uma família. E o nosso Pai nos diz, através da sua palavra, ou de alguém que prega, ou de um hino cantado: filhinhos, amai uns aos outros. Agora aqui, talvez, é o ponto que nós vamos ter que estar atento. Não sei se isso aqui vai te alegrar, se vai te aborrecer, mas faz parte da nossa conversa nessa noite. Às vezes, nós ouvimos, ou nós mesmos dizemos também, que o amor familiar esfriou, o amor entre os amigos esfriou também, e, consequência disso aí, o amor da igreja esfriou também. Agora, irmãos, será isso verdade? A maioria talvez vai dizer: é verdade, pastor. Esfriou mesmo, e a própria Bíblia disse que nos últimos tempos o amor esfriaria. Aí nós já pegamos esse texto da palavra do Senhor e isso aí já estava escrito. Mas eu estou revendo alguns princípios, até eu mesmo já afirmei, mas a gente vai crescendo um pouco, vai lendo, vai observando. Será isso verdade? Será que já esfriou mesmo o amor, a amizade, a igreja? Ou será que é nós que não estamos conseguindo
adaptar aos desafios do século XXI sobre relacionamento. Às vezes, nós nos defendemos. O amor esfriou. A igreja não é mais a mesma. Os amigos não são mais os mesmos. Eu disse aqui quarta-feira da semana que terminou. E em uma vida, pastor, uma vida bem vivida, bem relacionada, diz que o máximo que uma pessoa consegue ter, é 400 amigos. Amigos assim, companheiros, 400. E é interessante observar que diz que desses 400, apenas 30 se torna mais chegado da gente. Isso numa vida. Nós começamos a fazer amizade com 10 anos, sei lá, 8, 15. E vamos aí vamos até 100 nessa noite, né? 400 pessoas vai relacionar com você. Os outros você vê por aí, passa e vai, talvez milhares. E depois desses 400, dá uma queda para 30. Esses 30 são seus mais chegados. E diz que desses 30, pastor, apenas 6 se tornam amigos de verdade confiáveis. 6 só, em uma vida. É pouco. E tem pessoas que não conseguem relacionar com 400. Se ele não consegue relacionar com 400, ele não vai conseguir 30, né? Que isso é uma matemática. E se ele não conseguir os 30, não vai sobrar 6 também, não. Aí não sobra ninguém. Para este aí, a igreja não ama mais, a família não ama mais, amigo também não ama mais. Mas é para ele, não é para todos. Eu acho que nós precisamos de analisar isso com mais carinho. Diz também, essa ideia que aquilo que nós procuramos no próximo, sempre é o que falta em nós. O defeito que nós encontramos no próximo, talvez, é o que nós temos. Não adianta, é eu e você. É fácil você esconder atrás de uma coluna como essa aí, e o resto não presta. E você procura amor nesse, não acha. Partindo dessa ideia aqui, é bem provável que está faltando amor em você. Mas é interessante que o texto que nós lemos, João só não disse essas palavras, mas é a mesma coisa que João disse. O capítulo 4 de 1 João, que nós lemos a partir do versículo 7. Se você ler com cuidado esse texto, eu li ele várias vezes em casa, e percebo o seguinte: a falta de amor ao próximo é simplesmente o reflexo da falta do nosso amor para com Deus. Se você ler o texto com carinho, você vai ver isso. Quem ama a Deus, ama o próximo. Se Deus estiver nele, ele ama a Deus e ele ama o próximo. Os 2 mandamentos, ama a Deus acima de tudo e ama o seu próximo. Então, se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, dificilmente nós vamos amar o próximo. Não tem. Não vai existir amor em você. Este amor que nós conseguimos amar o próximo com toda a sua dificuldade, não procede de nós mesmos, procede de Deus. Se nós amarmos a Deus, o segredo de amar o próximo é amar a Deus. Se você ver alguém que tem total dificuldade com o próximo, onde ele passa? Na igreja, na escola, no trabalho, na família, ele está com problema com Deus. Não é possível. O texto disse, se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, que disse, você não conhece a Deus. Olha como que a Bíblia precisa de ser lida, precisa de ser observada, precisa de ser analisada, porque se eu aceitar isso para a minha vida, e eu aceito essas verdades da palavra de Deus, é eu que preciso resolver o problema. Ninguém me ama aqui nessa igreja. Eu ouvi alguém dizer isso. Ninguém. E você ama todos. Não vai bater com a Bíblia, não é isso? Eu amo a Deus. Às vezes eu não apareço na igreja, não estou, mas eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Se você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, onde é que você vê um grupo de crentes que quer estar no meio? Família.
É lá em casa, eu tinha 10 irmãos, não se separavam um do outro. Era uma coisa impressionante aquilo, família, irmãos. Imagina bem, quando eu vim para aqui, larguei todos lá. Eu só não morri aqui porque Deus tinha um projeto grande na minha vida. De tanta tristeza e vontade de ir embora para casa. Hoje eu vejo os irmãos chegando aqui, eu falei, eu conheço essa história aí. Semana passada eu estava conversando com um jovem que chegou bem jovenzinho, eu falei, rapaz, aguenta firme, cara. E aqui é complicado. É complicado quando eu cheguei aqui. Era mais complicado um pouquinho ainda. Eu não fui embora porque eu tive vergonha, irmãos. E se eu chegasse lá em casa, é bem provável que eu tomava um couro também, porque eu era novo ainda. E o grupo que ficou lá falou, vai e segura lá que nós vamos também. Então, já quis até ser deportado aqui para ver se eu chegava lá sem culpa. Mas não teve jeito. Saudade de casa. Saudade do papai, mas da mamãe. Saudade dos meus irmãos. Nem internet a gente tinha acesso naquela época. Chegava em casa, abria o correio, uma carta com uma foto mal revelada. E não tinha nenhuma festa, uma foto que não era uma festa. Todo dia festa. E eu aqui sozinho, um frio que eu nunca tinha visto na vida. Você sabe o que é isso? Fui morar com 10 pessoas, não conhecia nenhum. Os meus companheiros tinham até um do Afeganistão, para você ter ideia. Louco. E eu recebi a foto, tudo em festa. 11, faltava só um. Jesus tem misericórdia. Eu preciso de vencer isso. A minha vontade de ir embora não é porque eu tinha um bom trabalho lá, nada. Não é porque eu tinha isso, nada. A minha vontade de ir embora é porque eu tinha um povo lá que dava certo comigo, família. Pai, mãe, irmãos. Igreja, segundo o que a Bíblia nos mostra, nós somos uma família também. Cheguei de viagem, tem o quê? 2 semanas, trouxe comigo o pastor Patrício dali. Ele passa o dia inteiro lá em casa, ligando, ele é lá da África, ainda está lá, vendo a casa dele lá na África, vendo o pé de manga, a porca dele criou 6 porquinhos. E ele falou comigo, pastor, mas eu queria estar lá. Falei, por quê? Para cuidar desses porquinhos. Porquinho pequeno, a porquinha pequena também, minguada, mas é 6. Aí ligou para alguém, por favor, vai lá ajudar minha porca, porque minha esposa não sabe cuidar bem de porca. E falei, calma aí, rapaz. Deixa os porquinhos lá, vão por aqui. Quem foi no culto hoje? Ele está lá querendo saber, o culto lá é cedo, lá está 5 horas na nossa frente. Quando ele vê que terminou o culto, ele já liga. Alguém foi no culto, alguém faltou do culto, a irmã tal foi no culto, o novo convertido foi. Está de embora. Está de volta para casa. Por quê? Ele encontrou que essa família que ele ama, mas lá é sangue, né? Lá está o povo, lá está a esposa, lá está os filhos, lá está aqueles que foram gerados por ele. Ele ganhou para Jesus. Irmãos, se nós não conseguirmos fazer da nossa igreja esse ambiente, olha, vai ser difícil viver nesse mundo. Lá no mundo não dá para viver mais, nós já saímos de lá. O mundo é horrível. E se nós não acertarmos aí com a igreja, com nossos irmãos, com a nossa casa, com a nossa família, filhinhos, diz Jesus, amai uns aos outros. Mas o amor esfriou. Pense nisso, será que esfriou o do próximo ou o seu? A igreja não ama a Deus como amava antes. Você é a igreja. Você está falando de quem? De você mesmo. E os amigos, não é como antes. Tudo mudou, filho. Não é mesmo, não. O nosso relacionamento não é como era lá com o papai há meio século atrás, quando eu nasci. Mudou. E nós agora temos que aprender a sobreviver esse desafio aí. Novo estilo de amizade, talvez. Novo estilo de família, talvez. Até mesmo igreja, talvez um novo estilo. E aí? Jesus continua preparando para vir buscar essa igreja. O amor de Deus continua sendo derramado nesta igreja, neste povo atual, com as suas diferenças. Abraão, Isaac, Jacó, como viver aquele povo? Muito distante de nós. O tempo vai mudando.
tudo vai mudando. E nós precisamos de acompanhar esses movimentos de mudanças, para não ficarmos estacionados querendo voltar lá para a época de Abraão. Amarrar um pano na cabeça, fazer aquele sandalhão de couro, ele mesmo que fazia, e sair aquela coisa feia pela rua aí. Vai correr todo mundo de você. A casa era diferente, dormia no chão junto com os animais, não é isso? Os pastores de ovelha moravam junto com as ovelhas, dormiam juntos. O pastor de ovelha, ele não era bem aceito na sociedade, ele fedia ovelha. Aonde chegava o pastor de ovelha, dependendo do ambiente que chegava, ele não podia entrar, por quê? Ele estava todo mal cheirante ali. Ele dormia junto com as ovelhas. Hoje ninguém mais dorme com ovelha. Balanta dorme, né, pastor? Lá na Guiné-Bissau tem uma tribo lá que chama Balanta. Eles cuidam das vacas. Tarde, põe tudo para dentro de casa, dorme tudo junto. Vai de um lugar para o outro, põe a vaca em cima do carro, o senhor viu lá, lembra? Carrega as vacas em cima do carro, chega lá, entra para dentro de casa, dorme tudo junto. Eu falei que não dorme mais aqui, mas lá ainda tem essas coisas. Mas o tempo mudou, a igreja mudou, os relacionamentos, e nós precisamos de entender. Houve mudança, mas o meu Deus continuou o mesmo. Deus olha aqui, isso aqui é uma família. O nosso irmão chegou lá da África, faz parte da nossa família. E se nós não conseguimos amar esses aqui, e amar de fato e de verdade, o que diz João 3,18? Filhinhos, não ame de palavra e de língua, ama de fato e de verdade. Ama de fato e de verdade. Aí nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, é o texto áureo aí para falar de amor. O apóstolo Paulo, quer ver, lê comigo rapidinho esses 3 primeiros versículos. 1 Coríntios, capítulo 13, olha o versículo número 1, 2 e 3. O que diz o apóstolo Paulo? Diz assim, olha, e eu, porém, passo a vos mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar o monte, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha que coisa incrível. De acordo com esse texto, a questão não é apenas interagir ou fazer algo com o próximo, não. É fazer com amor e fazer por amor. De acordo com o texto que lemos aí, não é apenas você ter facilidade para interagir com o próximo. Isso é bom, mas é mais do que isto. É fazer isso com amor. E é fazer isto por amor. Aí nós vamos observar esse texto aí, que sem amor, irmão, tudo que nós estamos fazendo será perdido. Sabia disso? Nada será. É um choque essa mensagem para nossas vidas. E aí nós estamos aí, corre para um lado, corre para o outro, vai e volta. Deus, o Pai, filhinhos, como o papai, e a minha mãe, 10 irmãos filhinhos, sem briga, ame um ao outro, filhinhos, se não for por amor, tudo será perdido. Tudo que nós estamos fazendo.
tudo que nós estamos fazendo. Às vezes, quando nós vimos um ato de amor incondicional, algo que chama a nossa atenção, eu me questiono, será que eu possuo essas qualidades para agir dessa maneira? Há poucos dias, mataram brutalmente um jovem lá no Brasil. É terrível. Alguém chegar, ver o sangue do próprio filho aí no chão, e aquele desespero todo. E a mãe é a que mais sofre, é a que mais se desespera. A mãe chegou e deu um abraço no assassino e falou: olha, eu te perdoo. Como é que essa mulher conseguiu fazer isso? Difícil. Aí a pergunta é, será que eu consigo? Quando nós questionamos, será? É o Espírito Santo de Deus nos chamando para melhorar um pouquinho. Melhora, é possível. Alguém conseguiu? Lembra de Estevão? Estevão sendo apedrejado, homem de Deus, por nada, por ser crente. De repente diz essa palavra de Deus que Estevão olha para cima e fala: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. E o homem morreu com esse sentimento, com essa ideia. Perdoa, porque eles não sabem o que faz. João 13:34 diz Jesus: ame uns aos outros assim como eu vos amei. Como eu vos amo. Quando nós desencontramos aí desse amor, desse relacionamento que a Bíblia exige de nós, como família, como irmãos, nós duvidamos até do amor de Deus. Será que Deus me ama? Deus te ama. Pai, por que eu estou passando por isto? Vamos ver, vamos sentar, vamos conversar. Mas Deus te ama muito. Deus tem guardado você nessa terra. Deus tem te dado saúde. Às vezes a saúde também, a gente tem dificuldade aí, mas isso não impede de Deus estar nos amando. O pródigo, aquele filho pródigo do capítulo 15, ele teve um conflito grande em relação ao amor. Quando ele saiu de casa, nós entendemos que ele não amava a Deus acima de todas as coisas, senão ele tinha ficado quietinho ali. E aí nós vimos aquele menino saindo, confuso. Agora ele quer voltar, a Bíblia Sagrada disse que ele não sabia se seria mais aceito como filho. Ele não sabia mais se ele ia ser um empregado só da casa, já estava bom para ele. Será que eu serei aceito? Será que eu serei perdoado? Está no texto. E de repente nós vimos o pai. O pai não se importou, foi verdade? O pai não importou com a perda da fazenda. O pai não importou com as roupas sujas, com cheia de porcos. Não. Era ele que tinha em mente que aquilo não funcionaria mais na casa. Talvez o pai disse: filho, foi você que mudou. Eu continuo aqui. E você que me ouve nessa noite, tanto aí como aqui na tela. Foi você que mudou, talvez. O pai continua o mesmo, olhando para você e, filhinho, amoroso, compassivo, foi você que mudou. O pai continua te amando. Por que a atitude do pai foi tão diferente da atitude do filho mais novo? Eu vou te contar. Porque o coração de quem perde um filho possui algo que nós desconhecemos para nós que não perdemos. Se você for conversar com um pai que perdeu um filho, imagina a nossa irmã que sentava bem naquele cantinho, menos de um mês, despediu de vocês aqui, foi para a Flórida, na outra semana teve que sepultar o filho que ela foi para viver com ele. Como que está aquela mulher agora? O único filho.
Nós só assustamos com tamanha tristeza, mas o que está sendo produzido ali agora naquele coração? Com essa tristeza, com essa dor. O coração de quem perde um filho possui algo que você desconhece. Quando o pecado entrou no mundo, este foi o sentimento de Deus. De um pai amoroso perdendo o filho. Este foi o sentimento do pai. E aí nós lemos em João 3,16 que Deus agora, Ele ama o mundo de tal maneira, não há nenhuma explicação, esse tal. Ele ama-nos de tal maneira. Por que Deus nos ama tanto? Este sentimento de ter perdido um filho. Quando um pai perde um filho, digamos que ele tem 2 filhos, perde um, ele se agarra naquele outro. Que às vezes precisa de ajuda de alguém de fora, para que ele não sufoque aquele outro. Ele deposita naquele outro toda aquela vontade de lidar com aquele que foi perdido. Mas aí nós vimos, Deus nos amou de tal maneira. Esse filho, quando ele saiu de casa, ele disse assim, olha, ninguém lhe dava nada no versículo 16. No versículo 14 diz que ele perdeu tudo. Agora ele tinha medo do mundo e agora ele tinha medo de voltar para casa. O que nós lemos em João 4,18? Que o verdadeiro amor não existe medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Eu digo para você nessa noite, não tenha medo de amar. Amar faz bem. Ame a Deus, ame o próximo. Ama de fato e de verdade. Faz bem para a sua saúde. Isso faz bem para a sua alma. Provérbios 17:22 disse que a alegria é um bom remédio. Quem ama é alegre. Quem ama é feliz. Eu faço muita visita aí na cidade, em volta da cidade, e às vezes a gente entra numa casa, as pessoas estão tristes. Foram feridos. E a gente percebe aquela tristeza. E essas tristezas começam a contrair doença também. Isso é provado. E de repente você entra em outro lar, com tanta dificuldade, tem alegria ali. Tem dificuldade, mas a alegria está ali. E a Bíblia diz, Provérbios 17:22, que a alegria não é um remédio qualquer, é um remédio bom. E aí nós precisamos de dar uma volta e olhar a nossa volta. Será? E toda dificuldade que nos é apresentada todos os dias, será que nós temos motivos para sermos alegres? Se você tiver que preencher uma aplicação, ou responder esse questionamento, você vai dizer que sim. Nós temos motivos e muitos para sermos alegres. Imagina. Todos vocês estão me vendo aqui? Isso é uma preciosidade. Respirando, falando, andando, conversando, comendo, servindo a Deus. Aprendeu a língua, fala português, aprendeu inglês, fala inglês, pode ler em português, pode ler em espanhol, pode ler em crioulo, a língua do meu mandiaco ali. Tem amigos, seu carro está ali fora te esperando, a geladeira está cheia de comida. Meu Deus, saúde. Tem alguns probleminhas aí, mas você vai deixar esses probleminhas roubar todo o seu remédio. Você vai deixar essa dificuldade roubar o seu remédio. A alegria, diz a Bíblia Sagrada, é um bom remédio. E nós temos motivos, posso dizer, de sobra. Família linda, filhos saudáveis, filhos na escola, filho formando. Alguns crianças sendo geradas na barriga aí com saúde. Outros
preparando aquela criança que nós vimos crescer, hoje já vai casar o mês que vem. Tudo correu certinho, tudo saudável, tudo bem. O mundo não roubou o seu filho. Jesus continua sendo Senhor na sua casa. Aí você começa a se alegrar com isto. E você começa a ser sarado. Eu vou ler com você então, para a gente concluir aqui, Provérbios 17, 22. Olha o que está escrito aí, Provérbios, volte sua Bíblia. Provérbios 17, 22, diz-nos assim a poderosa palavra de Deus. Diz assim, olha, o coração alegre é bom remédio. A NVI, o coração bem disposto é remédio eficiente. Quantos? Centenas de pessoas estão agora aí presos dentro de casa, doentes, desanimados, dor nos ossos, dor de cabeça, com raiva, até de um passarinho que passa voando. Doente, mal. Você encontra a pessoa empurrando um carro cheio de compra no mercado para pagar a conta, brigando com as crianças, bruto, com raiva. Falei, o dia que você não tiver $1 para pôr essa comida dentro, não consegue ver nada de bom. Por quê? Doente. O coração alegre, diz a palavra de Deus, é bom remédio, mas o espírito abatido vai secar, olha que coisa triste, os ossos. Adoece. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, nós agora conseguimos amar o nosso próximo com toda a dificuldade dele, com toda a luta dele. Nós não olhamos para as dificuldades dele, para os problemas dele. É como se Deus fizesse um exame de vista em nós, nos desse outro óculos, nos desse outra lente. Se nós tirarmos a lente de Deus, vimos os problemas. Colocamos a lente de Deus e olhamos as pessoas. Essa pessoa é linda. Essa pessoa é linda. Essa família é linda, mas está toda quebrada. Sim, mas tem poeira aí. Tem a sujidade do mundo e a falta de entendimento está aí. E nós olhamos diferente. O coração alegre, diz a palavra de Deus, é bom remédio. O mesmo provérbio 15, 13 diz que a falta de amor gera tristeza. O coração triste, não é isso? O rosto abatido gera tristeza. Então, quando nós amamos a Deus, quando nós amamos o próximo, é produzido em nós alegria. E o maravilhoso disto é que essa alegria é remédio para nós mesmos. Nós somos sarados. Diz-nos a palavra de Deus. Quando amamos a Deus, nós somos sarados. Há muitas pessoas doentes por falta desse amor. Eu te convido nessa noite, pense nisso com carinho. O mundo muda a cada dia. A sociedade não é mais a mesma do meu pai. A forma de criar os filhos não é mais a mesma que o papai me criou. Mas o meu Deus continua o mesmo. E Ele é poderoso e cheio de graça para nos conduzir nesse novo desafio, nesse novo modelo de família, talvez. Nesse novo modelo de igreja, talvez. Essa igreja é diferente da igreja de Abraão, diferente da igreja do apóstolo Paulo, diferente da igreja do meu pai, do seu avô. O nosso Deus, Ele acompanha todas essas mudanças. Deus estava ali no culto de Abraão. Depois Deus estava ali no culto das tribos, dos netos de Abraão, bisnetos de Abraão. Depois nós vimos Deus ali no culto, depois que Jesus esteve aí com os apóstolos. Depois nós vimos Deus ali na igreja
que sucedeu ali os discípulos, e se você acompanhar a história, as mudanças são drásticas, de comportamento de pessoas. E hoje nós vimos aí essa igreja, ou essa sociedade tão diferente da sociedade do passado. Eu voltei lá em Abraão, lá em Adão, mas não precisa ir tão longe, do meu pai. O que eu te digo é o seguinte: Deus, Ele consegue, Ele sabe como lidar com essas mudanças que acontecem. O mundo evolui, tudo evolui. Eu estava com uma paz há pouco dia, falou, pastor, seria tão bom se a gente ainda, né, carregasse aí as plantas, as comidas na carroça, no carro de boi. Como é que você vai fazer isso? Imagina você sair lá da Flórida com um carro de manga, de boi. Aqui não produz essas coisas, não é isso? Vai lá na Flórida buscar. Não chega nada aqui. Morre o burro, murcha a manga. Não tem como, filho. Não tem como. Tem jeito, não é isso? Lembra quando criavam uma galinha para comer? 7 meses para comer um franguinho, 6. Aquele franguinho duro. Hoje, com 28 dias, o bicho está pronto. Uma pernona dessa grossura. 30 dias. Como é que você vai criar um franguinho aí com 6 meses para alimentar essa multidão? Vai morrer todo mundo sem comer frango. Antigamente demorava 6 meses para comer um frango, mas era meia dúzia de gente para comer também o frango, não tinha problema não. Hoje são milhares. Não dá. Muda. E aí nós ficamos aí. O amor esfriou, a igreja esfriou, a amizade esfriou, tudo acabou. Não. O nosso Deus continua poderoso para manifestar do seu amor nesta geração, na sua casa, no seu relacionamento. É nós que precisamos de nos adaptar a isto. Como é que é agora, Senhor? Agora é sim, filhos. Filhinhos, era assim com o seu avô, filhinho. E agora, Deus? Agora é sim, filhinho, com você, meu seu filho. Como é que era Jesus com a igreja do meu avô? Era assim. E agora, Jesus? Agora é assim. Mas Jesus, não, eu estou no meio de vocês do mesmo jeito. Não peca só. Vai dar certo. Desanima não. Ame. Ame o próximo. O próximo não é o mesmo como antes. Não é e nem vai ser. Não vai ser. E o seu desafio é qual então? É amar o próximo de agora. Você não vai viver para amar o próximo de amanhã. É outra geração. Ame agora. Ama de verdade. Dá um abraço. Dá um cheiro nele. Alegre. Saúde. Alegria saudável. É remédio para a nossa alma. É remédio para os nossos ossos. Diz a palavra de Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero orar.